Depois de 8 anos de espera, Dragon Ball Super voltou e vai adaptar o arco do Moro, que é o Devorador de Mundos, basicamente um Galactus só que de Dragon Ball. Eu sei que para muita gente ele ainda gera curiosidade, então se você quer saber mais um pouco sobre um dos vilões mais apelões e interessantes e também diferentes de todos os arcos de Dragon Ball, vem comigo que hoje a gente vai descobrir a origem do Moro. Bora! Fala galera, Giovanni aqui e você está no Cinema no Sofá. Galera, vamos lá. O Moro ele foi criado pelo Toyotaro e ele chega na história como um daqueles vilões que já entram impondo respeito. E vocês vão entender o porquê. Ele não é só mais um inimigo forte que resolve tudo na porrada, no soco, sabe? Pelo contrário, o Moro ele mistura magia antiga, que é um poder absurdamente poderoso, que é a capacidade de sugar a energia vital de planetas inteiros. Por isso até a comparação com Galactus. E isso faz dele uma ameaça em um nível em que o Goku, o Vegeta e a companhia lá dos Guerreiros Z, né, simplesmente não estavam acostumados a enfrentar. O Moro ele é um mago do Universo 7, conhecido por um título, inclusive, nada convidativo: Devorador de Mundos. Ao invés dele treinar ou buscar novas transformações, ele faz algo muito pior. Ele consome a própria vida dos planetas para conseguir se manter jovem e cada vez mais poderoso. Mas a sua história, inclusive, ela começa muito tempo atrás. Antes mesmo ali do Goku, Vegeta ou qualquer ameaça que a gente conhece. Mas muito antes. Pra vocês terem uma ideia, mais ou menos 10 milhões de anos atrás, cara. E o universo ali na época ele enfrentava algo que não era apenas um vilão, era uma força da natureza. O Moro ele deixou para trás sistemas estelares mortos. Cada planeta que ele consumia deixava ele mais jovem e também mais forte. E para vocês terem uma noção, ele foi responsável ali por causar a extinção em massa de cerca de 320 planetas. Caralho, o maluco é brabo. O cara basicamente transformou ali cosmos em seu banquete particular, cara. É por isso que ele é tão interessante. Ele é muito diferente do que a gente estava acostumado a ver em todos os arcos de Dragon Ball. E ele é tão poderoso assim graças a um ponto muito importante. O Moro ele usa magia, que é algo raro no universo de Dragon Ball, a gente sabe. Porque enquanto outros guerreiros se cansam durante a batalha, ele só vai se fortalecendo. Essa ameaça ela cresceu tanto que acabou chamando a atenção dos próprios deuses. E aí foi então que o grande Kaioshin entrou em ação. Ele sabia que não estavam lidando com um inimigo comum, e ele começou ali a perceber que o vilão jamais pararia, então o Kaioshin teve que tomar uma decisão quase que desesperada. Ele sacrificou a maior parte do seu poder divino para conseguir ali conjurar o Kai-Kai Matoru, que é uma técnica proibida que selou a magia de Moro. Esse Kaioshin é ninguém mais, ninguém menos que aquele que o Majin Buu acaba absorvendo em combate. Vocês lembram dele? Pois é, né? Mas voltando, o Moro ele fica sem a sua magia, que era a sua principal vantagem, só que mesmo assim ele não pôde ser morto. O seu corpo ele ainda carregava energia suficiente para conseguir sobreviver. Então a solução ali que foi encontrada foi prendê-lo e assim ele foi capturado e preso na prisão galáctica. Pois é, cara, o Moro ele foi entregue à Patrulha Galáctica porque como ninguém tinha poder suficiente para conseguir executá-lo, ele foi condenado então à prisão perpétua lá. E aí ele apodreceu por 10 milhões de anos. O selo que o mantinha preso estava ligado inclusive ao poder divino do grande Kaioshin, quando ele foi absorvido pelo Majin Buu eras depois, se vocês forem lembrar. É assim que a parte maligna do Kid Buu foi destruída pelo Goku, esse poder divino se fragmentou e enfraqueceu. E quando ele enfraqueceu, foi assim que o selo do Moro finalmente começou a ceder. Viu como uma coisa liga na outra? Então ele conseguiu recuperar um pouco do fragmento da sua magia, que foi o suficiente para ele conseguir hipnotizar um guarda e arquitetar toda a sua fuga. E ele não saiu sozinho, tá? Ele fugiu acompanhado de Cranberry, que é um ex-soldado da força do Freeza, com um destino à Nova Namekusei, onde ele sabia que poderia encontrar algo ali valioso que a gente sabe que são as esferas do dragão. E o seu objetivo era claro aqui: recuperar sua juventude e terminar o banquete que começou há 10 milhões de anos atrás.
A anatomia do vilão. Galera, quando eu falar anatomia, encare ali como os seus poderes e também seu design. Vamos lá. A sua aparência era claramente inspirada em bodes, demônios de mitologias antigas, figuras historicamente associadas a rituais, sacrifícios e também entidades que se alimentam da vida. Os chifres, o corpo magro, o olhar frio e a postura também sempre calma passam a sensação de que ele não precisa se esforçar, sabe? É como se a destruição fosse algo natural para ele. Ele transmite uma tranquilidade que chega a ser até perturbadora, tá? E mais perturbador ainda é você pensar na diferença entre magia e o Ki, que é essencial ali para a gente poder entender por que ele é tão forte, por que ele é tão perigoso. O Ki, vamos lá, ele segue regras claras, pode ser sentido, bloqueado, superado, com treino e poder bruto, inclusive. A magia do Moro é diferente. Ela ignora níveis de força, não precisa de transformações e, para piorar, transforma o campo de batalha em sua maior arma. E ele não precisa ser o mais forte que o oponente, sabe? Basta estar em um lugar vivo e é por isso que, no início do arco, mesmo os guerreiros no auge do poder, simplesmente eles não conseguem lutar direto ou direito contra ele. E a volta do Moro ela é tão embaçada, tão perigosa, justamente porque ele traz a maior fraqueza do Goku e do Vegeta. Eles dependem totalmente do Ki. E tudo que os dois aprenderam ao longo da vida de treinos gira em torno de aumentar poder, refinar transformações e também dominar novas técnicas baseadas em energia. Só que o Moro ele não joga nesse campo. Para ele, o Ki não é a arma, é o combustível. É quase como se fosse um counter até. Cada golpe ou transformação prolongada da luta só acelera a própria derrota dos heróis. Quanto mais o Goku e o Vegeta tentam lutar do jeito que sempre lutaram, mais forte o Moro fica. E isso cria uma ameaça diferente de tudo que eles já enfrentaram. Assim, Freeza, o Cell, tudo isso, o Buu até, né, no caso, é tudo para eles fazer parte do pacote. O Moro não. Ele consome, ele não precisa vencer imediatamente, porque o tempo trabalha a favor dele. E isso obriga os heróis a pensarem de uma forma diferente da força bruta. Algo raro em Dragon Ball, por isso que é legal, galera. E a presença do Moro, ela muda completamente o ritmo da história e levanta inclusive uma pergunta. E se, pela primeira vez, ficar mais forte não for a solução? Você tem que trabalhar, por exemplo, mais aqui, ó, a inteligência. É por isso que o arco do Moro, de novo, eu vou ratificar isso aqui, ele é tão legal, porque ele é muito diferente de tudo que a gente já viu. Vocês não perdem por esperar quando isso cair em animação. Pois é, galera, mas agora eu quero saber de vocês. Você tinha ideia de como o Moro funcionava, de que porradaria com ele não vai ser a forma mais eficiente de vencê-lo? Qual é a sua expectativa, inclusive, para essa saga? Deixa aqui nos comentários, vamos bater um papo. E se você ficou comigo até agora, eu te agradeço demais e convido você a se inscrever no canal e deixar o like, que ajuda muito a gente. Eu fico por aqui, até a próxima, fui!